Quero te convidar a você pensar na pessoa mais espiritual que você conhece. Sou eu, não, você não vai, tá? Se coloca nesse lugar, tá? Mas pensa em alguém aí que você pensa, poxa, fulano, esse é espiritual. Essa pessoa aqui, ela tem uma espiritualidade acima dos outros. Vai pensando em alguém aí, daqui a pouco a gente vai voltar nessa pergunta. Colossenses capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui orando, estamos falando contigo. Pedimos, ó Deus, que tua palavra venha falar aos nossos corações. Que não seja eu ministrando, que não seja eu falando, que não seja a minha carne aqui querendo ser exaltada, mas que seja a tua palavra engrandecida nesta noite. Nos traz entendimento com clareza do que a tua palavra tem a nos dizer. Que nós possamos sair daqui aprendendo mais de ti. Tira de nós tudo que venha tirar a nossa atenção, todas as nossas preocupações, e coloque nós para da tua presença. Coloque nós agora no teu mover, no meio do poder da tua palavra. É assim que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa mensagem é uma mensagem muito especial, uma mensagem que eu creio que tem muito a falar conosco nesta noite. E nós estamos aqui lendo o livro dos Colossenses. Colossenses são as pessoas que viviam na cidade de Colossos, dependendo do verbo que a gente vai falar. Essa cidade, a cidade de Colosso, ela era uma cidade que, antes do Império Romano, ela estava vivendo o seu auge. Ela era uma rota onde se passavam ali comércios, passavam-se pessoas, passavam-se ali várias situações para que aquela cidade ela fosse importante. Mas o Império Grego cai, o Império Romano nasce, e durante o Império Romano, a cidade de Colosso ela deixa de ser um centro comercial, porque Roma começa a abrir outras cidades no qual o comércio, por qual as pessoas passavam. Então Colosso era uma cidade que um dia já foi importante e hoje não é mais. Saiu o censo agora em 2022 e nós estamos vendo isso acontecendo. Cidades que estão diminuindo a sua população. Grandes cidades estão fazendo isso. Vimos Salvador fazendo isso, e outras cidades estão tendo diminuição da população. As pessoas estão saindo dos grandes centros, ou indo para outros centros maiores, ou voltando ao interior. Mas aquela cidade, aquelas pessoas, aquele povo, ela tinha aquela cultura de querer mostrar o que não era. Sabe aquele tipo de pessoa que um dia já teve dinheiro, perdeu o dinheiro, mas quer continuar ostentando? Era a cultura daquela cidade. Aquela igreja tinha esse costume. Grave essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco. A igreja de Colosso, ela é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das primeiras igrejas a nascerem, e a partir de Éfeso começa a se expandir várias igrejas. A cidade de Colosso fica por volta de 130 quilômetros de Éfeso, e ali nós começamos a ver o avanço daquela igreja. Essa igreja de Colosso era uma igreja muito jovem, era uma igreja nova, era uma igreja que estava ali em seu começo, em sua origem. No capítulo 1 do livro de Colossenses, nós podemos ver essas informações. Versículo 3, assim diz Paulo falando, o autor da carta: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde um dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Então essa igreja nasce por meio do trabalho de Paulo em Éfeso.
a Epáfras começa ali a criar e trabalhar nessa igreja. É uma igreja jovem, uma igreja que tinha ainda sua esperança a todo vigor, uma igreja que estava vivendo a prática da fé, uma igreja que estava nascendo com toda empolgação. Dos irmãos que aqui estão já participaram do nascimento de uma igreja, sabe como isso é empolgante, sabe como isso é algo que é animador, você fazer parte do nascimento de uma igreja. E Paulo escreve todo esse livro de Colossenses, que são somente 4 capítulos, com um propósito. Ele só tinha uma única intenção em escrever essa carta. A gente consegue ver as intenções no capítulo 2, versículo 4 e no versículo 8, que assim diz: digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo escreve essa carta porque aquela jovem igreja ainda não tinha sua doutrina estabelecida, ainda era uma igreja em formação. Paulo escuta de Epáfras que aquela igreja estava correndo um grande perigo doutrinário, aonde as pessoas estavam fugindo, aonde as pessoas estavam correndo da verdadeira espiritualidade, aonde as pessoas não estavam vivendo de acordo com o propósito, de acordo com o Evangelho. A Bíblia sempre está nos advertindo sobre as heresias. Praticamente todas as cartas paulinas, Paulo deixa um trecho para falar: cuidado com as heresias. Heresia é todo ensinamento que distorce a palavra de Deus. Então Paulo está aqui advertindo aquela igreja, está dizendo: cuidado com os ensinos novos que estão aparecendo, cuidado com aquilo que estão tentando colocar dentro da igreja. E é nosso dever como líder exortar a igreja, ensinar a igreja, alertar a igreja sobre quantos ensinos falsos estão aparecendo em nossa volta, o quanto de heresia nós temos visto em muitos púlpitos por aí. Muito cuidado com as heresias, pois elas estão muito próximas de nós, elas estão em nossa volta. F.F. Bruce, grande teólogo, escritor, ele diz sobre a carta de Colossenses que a carta de Colossenses é a reação vigorosa de Paulo diante de um ensino estranho ao Evangelho. A carta de Colossenses só existe porque uma igreja estava sendo ameaçada na sua doutrina. Paulo só escreveu aos Colossenses porque ele estava preocupado, porque tinha muita gente em volta daquela igreja tentando ensinar o errado. Schaut, que outro teólogo, nos diz: a defesa apologética de Paulo vai como uma declaração doutrinária sã. Paulo está, através da carta de Colossenses, trazendo a doutrina que a igreja deveria viver. Ele está sendo claro no qual nós, como igreja, devemos viver, e está diretamente alertando para nós: cuidado com a falsa espiritualidade, cuidado com o evangelho falso. E é que nós, como igreja, precisamos estar unânimes naquela doutrina que nós cremos por meio da palavra de Deus. Precisamos estar num só pensamento. Um ensino que não esteja de acordo com a palavra de Deus, um ensino que não esteja de acordo com aquilo que nós cremos como doutrina, como igreja, precisa ser colocado para fora, precisa ser jogado fora. Cuidado com as doutrinas que estão se nascendo, cuidado com os pensamentos diferentes que estão surgindo, porque muitas vezes esses ensinamentos são falsos. Cuidado com pregações aonde nós ouvimos mais do pregador do que da palavra. Cuidado com pregações onde nós ouvimos mais de experiências do que da palavra. Quando acontece a reforma, nós aprendemos ali as 5 solas, e uma dessas solas era solas escrituras. Somente a escritura, somente a palavra de Deus tem poder para nos doutrinar. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Então cuidado com homens e mulheres, com pessoas que se levantem para colocar o seu alto testemunho como padrão de fé, se exaltando, se engrandecendo, porque é a palavra de Deus que deve reger as nossas vidas. Paulo passa os 2 primeiros capítulos aos Colossenses, advertindo, exortando e falando da preocupação dele com aquilo que era errado. A gente pode olhar os versículos 18 do capítulo 2, olha só o que Paulo está dizendo, e ver se isso não é realidade nossa hoje.
ninguém vos prive do prêmio. Ou seja, ninguém vos prive de ser espirituais, ninguém vos prive de ter a presença do Senhor, ninguém vos prive de ter o verdadeiro Evangelho, alegando humildade ao culto dos anjos, baseando-se em visões, fatuando sem motivo algum a sua mente carnal. Cuidado com essas revelações humanas, cuidado com esses que têm visões, com esses que se ditam mais espirituais, com esses que se consideram o dono da visão. Só eu tenho a visão, só eu sou espiritual, só eu tenho a palavra, só eu tenho a interpretação. Cuidado com líderes que tenham este pensamento. Cuidado com pessoas que têm a sua fé guiada por visões. A palavra está sendo muito clara para vocês nos anos. Pessoas que vivem do mistério, pessoas que estão vendo anjo aqui, vendo demônio ali, pessoas que acham que são os únicos que têm poder para trazer libertação. A única libertação que existe é a salvação em Cristo Jesus. Se não Cristo não libertar, não há libertação. Jesus nos chamou para viver a palavra dele. Cuidado com esse evangelho do mistério. Sejamos praticantes da palavra. Cuidado com esse estereótipo de espiritual. Hoje o meu evangélico acha e considera que quem começa a falar xalabalá é espiritual. Não existe na palavra de Deus nada de ter base para isso, que diga que uma pessoa que faça isso seja mais espiritual do que outro. Não existe nada que evidencie uma pessoa ser mais espiritual porque faz isso ou faz aquilo. Nós muitas vezes estamos fazendo isso. Nós muitas vezes estamos categorizando e dizendo que A é mais espiritual que B por causa de coisas externas, coisas subjetivas. Está na hora da gente parar de olhar para as doutrinas que estão lá fora e achar que isso é bonito. Parafraseando Hernandes Lopes, ele disse o seguinte: hoje o certo tem se tornado errado, o errado tem se tornado certo, e quem prega o certo hoje tem se tornado errado. Quem prega a palavra de Deus tem sido chamado de cético, de não espiritual. Quem prega a palavra hoje tem sido chamado de frio. E isso não é uma verdade. E a carta aos Colossenses está dizendo exatamente isso. Ninguém vos prive do prêmio. Não deixe ninguém falar que você não é espiritual, porque você não é do manto, porque você não é de alguma coisa que seja estereótipo. Não deixe as pessoas diminuírem a sua fé, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões que só eles têm, sendo que a palavra de Deus aqui está. Foram mais de 4 horas para preparar essa palavra. Não sei quantos livros e foram uma vida de estudo em teologia para poder falar isso que eu estou falando para vocês. E aí chega o profeta do TikTok e a gente entra e vai, menino, está descobrindo o CPF, está revelando lá. E a palavra de Deus está dizendo: não guie sua fé por isso, guie a sua fé na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. A realidade de Colossos era a mesma realidade de nós, como Igreja Batista, estamos vivendo. É a mesma realidade do meio gospel que nós estamos vivendo. É a mesma realidade do evangelho contemporâneo, que tem mais de 60 milhões de evangélicos, que se dizem os espirituais, os homens e mulheres das visões. Mas nós temos 60 milhões de evangélicos que não mudam uma nação. Nós temos uma nação imoral. Nós temos uma nação que não é transformada. E essa nação, se nós tivéssemos pessoas que não precisariam ter visões, mas ter a palavra de Deus e vivesse a palavra de Deus como centro de suas vidas, nós teríamos uma nação transformada. Entendendo isso, entendendo que nós não podemos considerar espirituais uns porque eles se consideram mais ou porque eles se dizem ter visões. Paulo, no capítulo 3, ele começa a apresentar o que é a verdadeira espiritualidade. Paulo começa a ensinar o que é a verdadeira espiritualidade. Capítulo 3, verso 1, ele começa dizendo: portanto, se você for ressuscitado com Cristo, ou seja, o que ele está dizendo? Se você verdadeiramente tem Cristo na sua vida, se você verdadeiramente tem Cristo em seu coração,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Paulo está dizendo que se você quer ser espiritual, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E aqui nós temos o nosso plot twist. Tô chique. Para quem acompanha filme sabe que isso é quando há uma mudança radical de direção. Tem um filme onde tem um assassino e está todo mundo achando que foi o pastor Luciano que matou. Aí na última cena, o pastor Luciano é inocente. Foi o pastor Galvão. Isso é um plot twist. Ou seja, mudança radical. E aqui nós vamos ter uma mudança radical, porque quando nós falamos, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, muitos começaram a pensar que eram coisas que estão relacionadas a entrar no humano, a ter algo, a ter uma revelação. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra que está aqui no grego, no original, para buscar, é a palavra zetete. E essa palavra tem uma sua tradução da seguinte forma: busca investigativa. Paulo está dizendo: você quer ser espiritual? Busque de forma investigativa as coisas do alto. E nós temos a palavra para investigar. É por meio da palavra. Ser espiritual é conhecer e praticar a palavra de Deus. Ser espiritual é buscar de forma investigativa aquilo que a palavra de Deus nos diz. Essa expressão diz os teólogos que essa expressão zedete, ela vem para combater o pensamento gnóstico de haver uma realidade de espiritualidade subjetiva e mística. Muitos estão dizendo, os grandes teólogos dizem, não é o Ronan, são os teólogos, as pessoas que são doutores da área, estão dizendo que o contexto da carta aos Colossos é que o gnosticismo estava avançando. E a ideia gnóstica é o pensamento da vida só espiritual. Provavelmente os irmãos já ouviram falar dos agnósticos, que pensam e acreditam só naquilo que é material. Enquanto os agnósticos, eles diziam que Jesus Cristo era só uma pessoa, os gnósticos tudo queriam ver o sobrenatural, ver algo que fosse extremamente subjetivo. Outro teólogo, Forster, ele diz a seguinte situação sobre a carta aos Colossenses. Aqui, na situação de Colossenses, a glorificação de Cristo conclama a igreja para subir com ele além do controle dos poderes cósmicos, e convida aos cristãos a compartilharem com Cristo uma vida de liberdade em Deus. E visto que o salvo em Cristo já ressuscitou com Cristo, olha o que ele diz: não há a necessidade de buscar os mistérios divinos ao recorrer a rituais sem sentido do pensamento gnostizante. Não há necessidade de buscar rituais, não há necessidade de buscar coisas místicas, ocultas, sobrenaturais. A palavra de Deus, ela é clara. Pare de reger a sua fé naquilo que é subjetivo, visões. Pare de reger a sua fé no que as pessoas chegam e falam: eis que te digo. Tenha a sua vida regida por meio da palavra, que é objetiva. Enquanto tudo que nós às vezes estamos vendo aí fora são pessoas que vivem na subjetividade da espiritualidade, dizem ter revelações que só eles têm, dizem ter interpretações que só ele tem. A palavra de Deus está nos dizendo: estude de forma investigativa a palavra de Deus, porque ela é clara, ela é objetiva. Pare de querer buscar ser algo. Lembra que no início eu falei que aquela cidade, aquelas pessoas estavam tentando e tinham uma cultura de demonstrar aquilo que não eram? Eles eram pessoas que tinham dinheiro e deixaram de ter e queriam manter esse estilo de vida. E no contexto espiritual, a ideia é gnostizante. A fé não é regida por isso. Uma pessoa não é espiritual porque expulsou 10 demônios aqui, porque está vendo um demônio lá no quarto. Não! Porque a palavra de Deus nos diz que se nós estamos em Cristo, se você
você está aqui e não tem poder para pisar em serpentes e escorpiões, porque você não é um salvo, só isso. Eu não sou mais santo, pastor Luciano não é mais santo, pastor Celso não é mais santo, Galvão não é mais santo, nós não somos melhores, nós não somos detentores da fé e do poder. Não, não. O único que tem poder para libertar é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem esse poder, e Ele se revelou por meio da sua palavra. Pare de reger sua fé naquilo que é subjetivo e busque de forma investigativa conhecer a palavra de Deus. Paulo está advertindo a igreja de Colosso a ser conhecedora da palavra, e para isso ele falou primeiro, busque as coisas do alto. Agora ele diz, pense nas coisas que são do alto. E a palavra pensar no grego é a palavra proineite. Em seu sentido, olha o que ela diz. Proineite é um pensar racional, sem nenhuma ligação ao sentir emocional ou a nenhuma transe espiritual. Quando ele está dizendo pense nas coisas do alto, ele está dizendo use a sua razão para compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Ele não está dizendo seja emocional no culto, não busque entrar numa transe espiritual, aonde você termina essa transe e nem sabe o que aconteceu. E quando muitos aqui eu perguntei, pense em alguém espiritual, muitos talvez pensaram em alguém que vive nessa transe, nesse emocionalismo, sendo que a palavra de Deus está dizendo, busque com a sua racionalidade, pense com o seu cérebro em conhecer as coisas do alto. Hoje nós estamos saindo da superficialidade, hoje verdadeiramente nós estamos nos aprofundando na palavra de Deus. E infelizmente alguns estão dizendo, que coisa chata esse negócio de ler, que coisa chata esse negócio de contexto. Prefiro quando entra no manto e está tudo bem. Irmãos, nós estamos aqui lendo a palavra, nós estamos indo profundo na palavra, nós estamos indo no original do que a palavra está dizendo. Isso não pode ser chato, isso deve ser espiritual. E quantos de nós não estamos vendo espiritualidade naquilo que deveria ser o principal, aquilo que é o fundamental, aquilo que é mais importante, que é conhecer a palavra, mas não de forma rasa, não porque eu li um texto, um versículo avulso e acho que sei algo. Não, vamos ser investigativos. Terceira vez que eu digo isso, talvez nos últimos 2 meses. Paremos de criar nossas convicções doutrinárias por aquilo que nós estamos vendo no YouTube, no TikTok e no Instagram. Paremos de ver e ouvir o que as pessoas estão dizendo lá fora simplesmente porque é o que eu acho que é o certo, eu acredito. Quantos de nós estamos verdadeiramente podendo dizer que nós nos aprofundamos na palavra? Quantos de nós estamos tendo essa busca investigativa para que aí sim eu tenha um certo conceito daquilo que eu creio? Muitos de nós estamos sendo guiados na nossa fé pelo que os outros dizem. Muitos de nós estamos sendo guiados pela nossa fé por aquilo que eu acho que parece ser espiritual. Ser espiritual é ter uma vida de conhecimento bíblico e uma prática espiritual. E quais seriam essas práticas? Paulo começa a listar a partir do versículo 5 o que é ser espiritual. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus filhos. Paulo acaba de fazer aqui uma grande defesa nos versículos anteriores, nos 2 primeiros capítulos, contra a falsa espiritualidade. Agora que ele deixa bem claro o que é ser espiritual, algo simples. Quer ser espiritual? Não prostitua. Quer ser espiritual? Não minta. Quer ser espiritual? Não seja avarento, não ame ao dinheiro, não seja idólatra ao dinheiro, não viva em busca do dinheiro.
Quer ser espiritual? Controle sua língua. Quer ser espiritual? Não seja maldoso. Quer ser espiritual? Não seja carnal. Coisa simples. Qualquer um entende isso aqui. Mas é muito mais fácil eu me colocar como o único que tem a revelação, como o único que tem o poder para expulsar o demônio, como o único que tem o poder para ser um tal. Mas a palavra de Deus está sendo bem clara: se quer ser espiritual, não viva a carnalidade. Enquanto os gnósticos naquele tempo estavam dizendo da necessidade de viver o místico, Paulo está dizendo: mate a sua carne. O fato do rompimento com o velho homem é a forma mais clara de evidenciar a vida que devemos levar diante de Deus. Paulo escreve a uma igreja que não estava em pecado. Essa igreja não tem nenhum escândalo nela. É uma igreja jovem, é uma igreja pujante, é uma igreja animada. Não é uma igreja que tinha em seu meio práticas do pecado que fossem públicas. Mas mesmo assim, diante de uma falsa espiritualidade, a primeira alegação de Paulo é: mate a carne que há em vocês. Ele exorta para que aquela igreja mate a carne que havia nela. O evangelho é simples. Nós que muitas vezes o complicamos para querer ser os tais. Muitos líderes estão se colocando no nível de ser os supermens, os superpoderosos. Não sigam líderes que tenham essa visão de se colocar como santo, melhor, porque nós não somos seres humanos como qualquer um de nós que aqui estamos. Paulo está deixando bem claro: você se converteu, deixe a prática do pecado. Interessante que Jesus, quando ele vai anunciar o seu reino, provavelmente Marcos 1,15, ele diz que é chegado o tempo está próximo, arrependei-vos e convertei-vos. João Batista, ele diz: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. Pedro, em seu discurso em Atos 3, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. João, lá na sua carta de 1 João 2,16, ele diz também: arrependei-vos e convertei-vos. O evangelho é de arrependimento e conversão. O evangelho é o evangelho de matar a carne. Ser espiritual é ser alguém que reconhece a sua carnalidade. E é muito mais difícil você falar isso. É muito mais difícil a gente compreender que espiritual é quem mata isso, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no capeta, no demônio. É muito mais fácil eu falar: você está em depressão porque é o demônio. Não, você está em depressão às vezes porque você está em pecado. É muito mais fácil eu dizer: não, você está na ansiedade porque o demônio está dentro. Não, é você que não tem buscado as coisas do alto, por isso que a sua ansiedade está tão grande. É muito mais fácil eu falar: não, o demônio está lá na sua casa porque você não tem vigiado, e só eu que tenho o poder de lá te libertar disso e criar para mim dependentes químicos de mim como líder. Não, a palavra de Deus está dizendo: mate a sua carne. Isso é ser espiritual. Se nós investíssemos o nosso tempo em matar a carne, no mesmo tempo que nós dedicamos a essas coisas ocultas, sobrenaturais, nós veríamos a diferença da nossa nação. Billy Graham diz: o avivamento não é descer a rua com um grande calor, é subir o Calvário em grande choro, matando o seu eu. Não é aquilo que eu evidencio, mas é aquilo que eu sou transformado. Não existe nada mais espiritual do que um pecador arrependido, que entende a sua limitação e a sua dependência de Deus. Paulo continua aqui a sua explanação daquilo que é ser espiritual. Primeiro ele diz: busque de forma investigativa a palavra. Depois ele diz: mate a sua carne. Já no versículo 10 ele vai começar dizendo que nós também precisamos fazer: e vos vestirdes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, meus irmãos, Sibival, como eleitos de Deus, santos e amados,
revestivos de compaixão. E ele começa a trazer um monte de lista daquilo que nós devemos ser. Aqui ele está dizendo que você quer ser espiritual, seja misericordioso. Quer ser espiritual, saiba perdoar. Não adianta, muitos estão aí nos mandos, estão aí nas glórias, nos poderes, nas funções, e não geram perdão em seu coração. Espiritualidade falsa. Se eu não tenho a capacidade de perdoar o meu irmão, a minha irmã, ou alguém que me enganou, me traiu, eu não sou espiritual. Quer ser espiritual, seja bondoso, seja manso, seja humilde, seja unânime com a sua igreja em Cristo Jesus. Tudo coisa palpável, tudo coisa visível, tudo coisa simples. Paulo mais uma vez está deixando claro que ser espiritual é algo simples e que não precisa ficar nessa busca excessiva do gnosticismo, da sobrenaturalidade. Ele começa listando já a partir do verso 14: e acima de tudo, porém, revestivos do amor, que é vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sedes agradecidos. Verso 16 ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo está dizendo que para nós sermos espirituais, nós precisamos habitar na busca e vivência da palavra. Mais uma vez ele fala da palavra que serve para nos instruir, para nos aconselhar. Segundo Timóteo 3,16 vai dizer que ela vai nos exortar também. Depois ele continua aconselhando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão ao vosso coração. Que ele está dizendo, depois que você buscar a palavra, louve ao Senhor com hinos que sejam salmos. O que ele está dizendo? Em hinos que tenham em sua base os salmos, a palavra de Deus, hinos que sejam bíblico-cêntricos. E aqui nós lemos espirituais, eu fiz questão de ir na interpretação do que essa palavra espiritual quer dizer. Ele apresenta o cântico espiritual que está lá no grego, na Bíblia no original está pneumática. Olha o que essa palavra diz: hinos inspirados pelo Espírito Santo. Não são hinos pelo mover do Espírito Santo, hinos pelo sangue do Espírito Santo, hinos inspirados, com origem, com fundação, com fundamentação naquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala, orando, e a palavra para oração aqui também é a oração simples. Aqui não é a oração do fogo, do poder, não. Aqui é a oração de falar com Deus, a oração mais básica que nós conhecemos. E ele fecha o que é ser espiritual no versículo dizendo: e tudo que fizeres, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quer ser espiritual? Glorifique a Deus com a sua vida. As pessoas falam: os batistas não são espirituais. Eu sou. Eu não preciso de ter nenhum barulho externo para dizer se eu sou espiritual. Quem esteve, quem viveu conosco no sábado passado, que nós vivemos lá na Água Viva, sabe o que é ser uma igreja espiritual. Uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que anuncia Jesus, uma igreja que está glorificando o nome de Deus. Mais uma vez eu pergunto para você: pense em alguém espiritual. Se em sua resposta alguém espiritual não é alguém que está vivendo de acordo com aquilo que eu falei, a sua mentalidade do que é espiritualidade está distorcida. Você está vivendo um evangelho gnóstico. A carta aos Colossenses é uma advertência a uma jovem igreja, para que ela viva uma espiritualidade, para que ela não viva uma espiritualidade distorcida. E aí muitos podem dizer: não, isso é uma exclusividade da carta aos Colossenses. Não. Em Gálatas, Paulo fala em Gálatas 1:8, diz: não cultueis aos anjos, não buscai adoração aos anjos. Corinto, a igreja do mais fogo e poder, era a igreja mais pecadora, a igreja com mais escândalo, a igreja com mais coisa errada, era a igreja que mais se considerava espiritual.
Hebreus 1:1, a palavra de Deus vai dizer que antigamente Deus se revelou por meio dos profetas, visões, mas agora, na atualidade, Ele se revela por meio da pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse encerra a sua carta nos últimos versículos, dizendo: ninguém acrescente um pingo a esta palavra, e ninguém tire nada desta palavra. A Bíblia está dizendo por diversas vezes: busque viver a palavra e não busque coisas que estão fora da palavra. Deus quer que nós sejamos espirituais, algo possível, algo acessível para qualquer um que o busque em espírito e em verdade. E para isso é necessário apenas pensar nas coisas boas, morrer em sua carne e nascer em novo. Espiritualidade não é algo místico e reservado para alguns. Espiritualidade é para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Você é um salvo? Se você é um salvo, você precisa ser alguém espiritual. Lamento muito, depois de toda essa dedicação, toda essa oratória, toda esta aplicação indo mais profundo do que a palavra de Deus tem a nos dizer, muitos possam sair daqui nessa noite falando: o pastor Ronaldo hoje estava meio cético, não querendo viver o mover do Espírito. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que é a verdadeira espiritualidade. Só estou dizendo como nós, como os filhos de Deus, devemos viver, e como aquilo que nós devemos buscar em nossa espiritualidade. Não estou aqui dizendo que Deus não faz o que Ele quer, porque Ele faz o que Ele quer, mas aqui Ele determinou como Ele quer fazer. E a palavra de Deus diz que Deus é imutável, que Ele não tem mudança no seu ser. E se uma vez Ele determinou que vai fazer algo, é impossível que Ele volte depois. Se assim nós cremos, aquilo que foi dito aqui agora é a verdade, é a palavra de Deus, e aquilo que Deus tem para a sua igreja. Segundo a Igreja Batista em Volta Paraíso, paremos de olhar lá para fora, paremos de querer trazer doutrinas que não são nossas doutrinas aqui para dentro, paremos de achar que o que tem lá fora é melhor, porque não é, porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Nós estamos empenhados a viver não de revelações, não de visões, não do que o profeta tal disse, mas do que a profecia das profecias diz. E se tem alguém em seu ouvido te ensinando, te incentivando e te querendo conduzir para viver coisas novas, essa voz não vem de Deus. Esse é o próprio inimigo soprando no teu ouvido. Que Deus nos tenha entendido desta forma.